Glória a Deus. Nessa manhã eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez, com a grata incumbência e grande responsabilidade de conduzir o estudo desta manhã, onde nós vamos meditar sobre um tema de grande importância, maturidade na vida cristã. E eu quero começar demonstrando a minha alegria. Eu, juntamente com a minha esposa, Aline, levanta a mão aí, glória a Deus. É uma alegria muito grande estar aqui, junto com o pastor Davi, pastor Bruno, pastor Leonardo. Sei que Deus tem falado aos nossos corações, através dos louvores que foram cantados aqui, mas agora nós vamos meditar um alimento mais substancial, que é a explicação da palavra de Deus. Antes de começar a lição, irmãos, me permita 3 minutos da sua atenção para divulgar que, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de publicar alguns livros. São mais de 10 títulos diferentes, e esses livros, ao final da EBD, eles estarão disponíveis para os irmãos ali fora, aqueles que desejarem adquirir para crescer mais na graça e no conhecimento. Os irmãos vão encontrar esse livro, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E o bom desse livro é que, junto com esse livro, se você entrar no meu canal do YouTube, tem um vídeo de 4 horas de explicação, explicando os 13 capítulos deste livro. Então você vai adquirir o livro, estudar, e ainda vai ter o vídeo com as aulas explicando cada capítulo. Nesse livro, eu falo sobre os temas abordados pelos profetas menores, e como esses temas, eles não caíram em desuso, mas eles permanecem de modo atual para a nossa vida. Então, por exemplo, eu vou pegando cada profeta menor e trago um assunto, um tema. Jonas, Deus ama quem você detesta. Às vezes você pode até não gostar da pessoa, mas o amor de Deus é um amor por todas as pessoas. E aí a gente vai trabalhando esses temas. Nesse livro você vai encontrar. Além desse livro, os irmãos vão encontrar uma coleção bíblica de 13 livros explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Manual Bíblico Santorini, 13 livros. Cada livro composto de 4 unidades. Então, se você estudar uma unidade por semana, ao longo de 13 meses, você finaliza um estudo completo, sistemático, organizado, de Gênesis a Apocalipse, para ter uma visão panorâmica da Bíblia. A linguagem é uma linguagem acessível, bem didática, para facilitar o seu entendimento nas Escrituras. Talvez você diz assim: pastor Israel, eu gostaria de levar todos os livros, mas eu só tenho condição de levar um livro. Então eu gostaria de te recomendar com apreço e empenho que você possa levar esse livro, o livro de Deus. A magnífica história da formação da Bíblia. Por quê, irmãos? Porque nesse livro aqui, eu falo sobre a história da Bíblia. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente se alimenta da Bíblia, nós escutamos pregações que nos ensinam a viver conforme a Bíblia diz, mas o que eu tenho percebido é que o povo de Deus conhece pouco a história da Bíblia. E a pergunta que eu te faço é: você conhece a história da Bíblia? Você sabia, por exemplo, que a palavra Bíblia não está na Bíblia? Tem gente olhando para mim assustado. A palavra Bíblia não está na Bíblia. E de onde vem essa palavra? Por que nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia? E se eu te falar que nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia por causa de uma cidade, que existe até hoje, que ficava na antiga Fenícia e no atual Líbano, que é a cidade de Biblos. Por causa dessa cidade nós chamamos a palavra de Deus de Bíblia. Hoje, nós temos a Bíblia inteira nas nossas mãos. Estou com essa Bíblia grandona aqui, né? Bíblia de pastor, de pregador. Nós temos a Bíblia completa nas nossas mãos. 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 910.864 palavras, 3.586.483 letras. Se estiver duvidando, é só você contar, que você vai ver que é isso mesmo. Hoje, nós temos a Bíblia completa nas nossas mãos.
mas a gente sabe que no passado não era assim. Cada livro, ele era independente, e ele era escrito à mão, por isso ele recebia o nome de manuscrito, feito em rolos de papiro e rolos de pergaminho. Você sabe como que era feito um rolo de papiro? Qual foi o material utilizado na Bíblia? Como que era feita a tinta? Como que era o processo de escrita? Cada livro ele era independente, mas houve um momento da história em que esses livros foram reunidos e se tornaram uma coleção. Você sabe quem reuniu os livros do Antigo Testamento? Quem disse que eles eram sagrados? Por que nós chegamos a esse entendimento? Quais foram os critérios utilizados? Por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica? Por que nós não acreditamos nos livros apócrifos? Você sabe quem reuniu os livros do Novo Testamento? Quem disse que eles eram sagrados? Por que nós chegamos a esse entendimento? Você sabe quem dividiu a Bíblia em capítulos? Você sabe quem dividiu a Bíblia em versículos? Então, nesse livro, eu conto todo esse processo até a Bíblia chegar no formato que nós temos hoje em nossas mãos. Você vai poder adquirir, no final, a gente vai passar cartão, divide até em 6 vezes para os irmãos que assim desejarem. Amém, irmãos? Dito isso, vamos para a nossa lição. Tipos de cristãos que amadurecem. O texto bíblico da nossa lição está lá em Romanos, no capítulo 12. Eu quero te convidar para abrir em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 ao 5. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 5. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A nossa lição também tem como texto bíblico Colossenses capítulo 1, versículo 9. Quero te convidar para que você possa abrir aí em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. E o texto áureo da nossa lição está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 7, está no slide. Portanto, santificai-vos e sede santos. Irmãos, hoje nós vamos estudar sobre maturidade espiritual. E esta lição, conforme está aí no slide, ela vai abordar 4 tipos de cristãos que amadurecem. O autor da lição, ele apresenta aqui o cristão consagrado, o cristão inconformado, o cristão transformado e o cristão renovado. É bom destacar que estas características não são excludentes. O propósito de Deus, o desejo de Deus, é que você venha exercer estas 4 características. Consagração, uma vida devotada a Deus, uma vida totalmente entregue ao Senhor. Inconformação, inconformidade, uma vida que não se ajusta aos padrões e aos ditames do mundo, mas uma vida que se direciona pelas balizas da Sagrada Escritura. Transformação, uma vida
que se permite ser moldada, aperfeiçoada pelo Senhor, uma vida que todos os dias está em constante estado de crescimento, de progressão espiritual e renovação, uma vida que se permite sempre receber a força, o renovo, o vigor que vem do alto, porque a gente precisa. Nesta vida, a gente caminha sendo renovados, de fé em fé, recebendo graça sobre graça, experimentando vitória sobre vitória, até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, nessa lição, nós conheceremos os sinais que caracterizam a vida daqueles que buscam a maturidade, como caráter, virtudes e qualidades. O propósito de Deus para a sua vida é que você cresça. Deus não quer que você fique estagnado, espiritualmente falando. Deus quer que você cresça. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoar. Nós estamos neste estágio, nesse processo, recebendo todos os dias o aperfeiçoamento divino para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. E esse é o propósito de Deus. Um cristão maduro é um cristão que tem desenvolvido na sua vida a mentalidade de Cristo, que anda seguindo os passos do seu mestre, que pensa de acordo com os padrões ensinados pelo seu mestre. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse aos Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Um cristão maduro é um cristão que aprendeu a desenvolver a mente de Cristo e que vive esse processo onde Cristo está sendo formado no seu coração e na sua vida. Isto é maturidade. Maturidade, segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, é saber que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo nos convém. Maturidade é quando você para de dar desculpas e você começa a fazer mudanças. Você começa a se colocar na posição. Maturidade é você também aprender a viver em paz com aquilo que você não consegue alterar, com aquilo que você não está no controle, porque pode não estar sob o seu controle, mas está no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus, e a sua vida está no controle de Deus. Há uma oração muito interessante que ela diz, né? Senhor, dá-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, com sabedoria, e discernimento para distinguir uma da outra. Aquilo que eu posso mudar, eu vou mudar. E eu vou me permitir ser guiado e conduzido por Deus, para que eu viva, para que eu seja protagonista desse processo de mudança. E aquilo que eu não consigo mudar, eu preciso de força para aceitar, para suportar, para entender os processos, para passar pelos processos. E discernimento, para saber distinguir uma coisa da outra. Então, irmãos, para viver a maturidade, a primeira coisa que precisa ser mudado não é a situação, não é o ambiente, é você. Você precisa ser o grande alvo de mudança. Você precisa se submeter a esta transformação. E um cristão que desenvolve a maturidade, ele aprende a desenvolver essa maturidade como? Consagrando a sua vida a Deus. Esse é o primeiro tipo de cristão que se permite ser moldado por Deus, que vive esse processo de amadurecimento espiritual. É o cristão consagrado. O processo
de consagração pessoal tem conexão íntima com os ensinos da Bíblia sobre santificação. Consagrar é colocar a santidade em ação, aplicando-a ao viver diário. A gente precisa entender, irmãos, que todas as vezes que nós nos consagramos e que nós devotamos a nossa vida a Deus, nós estamos nas mãos dele. E aquele que se entrega a Deus nunca será abandonado por ele, porque Deus é fiel. Nós servimos um Deus fiel, um Deus que dá para a gente confiar inteiramente no caráter dele. Irmãos, você já conviveu com uma pessoa bipolar? Acredito que sim. Talvez você seja o bipolar da história. Conviver com uma pessoa bipolar é complicado. Porque às vezes você passa pela pessoa e você cumprimenta a pessoa e ela te dá aquele sorriso porque está bem. Daqui a algumas horas você passa pela pessoa e você dá aquele mesmo sorriso e de repente já aconteceu algo e a cara está virada, está igual o delegado de polícia em plena segunda-feira de trabalho. E aí você fica meio instável, você fica meio inseguro. Quando você encontrar com essa pessoa, você não sabe se sorri ou se cumprimenta discretamente. Por quê? Porque a mudança e a variação de humor te deixa inseguro. A Bíblia diz que em Deus não há sombra ou variação de mudança. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus revelado e descrito nas Escrituras Sagradas, ele continua o mesmo. Ele continua como detentor de todo o poder, ele continua sendo o general de guerra que nunca perdeu, que não perde e muito menos vai perder uma batalha. Ele continua sendo refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Ele continua sendo o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Ele continua sendo o autor e o consumador da fé. Ele continua nos guiando, ele continua nos conduzindo, ele continua nos abençoando, ele continua segurando nas nossas mãos com a destra da sua justiça, dizendo: não temas, eu sou contigo. Isaías capítulo 43, versículo 2, se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar, se tu passares pelos rios, eles não vão te afogar, se tu passares pelas muitas águas, elas não te submergirão, porque eu, o Senhor teu Deus, passo contigo. Sabe o que é isso? Confiança no caráter de Deus. Filósofo Heráclito, um filósofo grego, ele chegou a dizer que o mesmo homem nunca toma banho na mesma água do rio, porque de um dia para o outro o homem não é o mesmo e nem as águas do rio são as mesmas. Ele disse isso: nenhum homem toma banho na mesma água do rio, porque de um dia para o outro o homem é diferente e as águas também são diferentes. E o filósofo Heráclito, ele disse o seguinte: tudo nesta vida muda, a única coisa que não muda são as mudanças que continuam mudando sempre. Tudo muda. Você muda, glória a Deus por isso, porque todos os dias você pode se consagrar, todos os dias você pode viver o seu estado de inconformidade, todos os dias você pode experimentar a transformação e o renovo de Deus. Nós mudamos. Só que se eu pudesse falar para Heráclito, e ele estivesse aqui, eu diria para Heráclito: senhor filósofo Heráclito, tudo nessa vida muda, a única coisa que não muda são as mudanças que continuam mudando sempre. Mas há um Deus que não muda, que permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus é atemporal, ele caminha fora da linha do tempo. O futuro é como se fosse passado, porque ele sabe de todas as coisas. Quando ele falou para Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele disse: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e as nações eu te dei por profeta. Salmo 139 diz que ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, a sua presença abarca todos os lugares, e esse é o Deus que nós servimos, e a nossa fé está ancorada em Deus que é imutável, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós nos entregamos a esse Deus em consagração. Consagração é submeter a sua vida ao governo real de Deus. O que é uma pessoa consagrada a Deus?
é uma pessoa que diz: Senhor, minha vida é tua, assuma o controle, assuma o volante. O nosso problema, irmãos, é que a gente quer Jesus na nossa vida, a gente quer Deus na nossa vida, mas a gente quer Ele no banco da carona, validando as nossas decisões. A gente vai tomando as nossas decisões, a gente casa sem consultar, a gente abre empresa sem orar, a gente vai tentando fazer as coisas sem pedir a direção de Deus, e a gente quer que Ele esteja no banco da carona. A gente quer que Deus esteja conosco para validar as nossas próprias decisões. E não é assim que funciona. Deus só aceita entrar na nossa vida, no transporte da nossa história, se Ele assumir o volante. Tem gente que está tentando conduzir a sua própria vida, tendo Deus ao lado para validar suas decisões. Mas uma vida consagrada é uma vida: Senhor, eu vou para a carona, assuma o volante, guia a minha vida, guia os meus passos, guia a minha história, me conduza, porque se o Senhor estiver me conduzindo, se o Senhor for o meu pastor, o meu suprimento, se o Senhor refrigerar a minha alma, se o Senhor me guiar mansamente às águas tranquilas, se o Senhor me conduzir pelas veredas da justiça, se a minha vida estiver sobre o teu controle, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O que é uma vida consagrada a Deus? É uma vida que se coloca aos pés de Cristo, é uma vida que se deposita no altar de Deus. E há um pensamento, William Bridges, ele chegou a dizer que se você se colocar aos pés de Cristo, Ele vai te tomar nos seus braços. Então se consagra ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor, porque se você entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor, se você se lançar aos pés de Cristo, Ele vai te tomar nos seus braços e vai te guiar e te conduzir. Amém, irmãos? A consagração, ela diz respeito à consagração do nosso corpo, daquilo que nós somos. Cada pessoa que se consagra tem como meta glorificar a Deus em seu corpo. Esse objetivo é cuidado com a saúde física e emocional. Outra forma de consagração é a pureza sexual. Outra forma de consagração do corpo. Irmãos, se consagrar a Deus é entregar toda a sua vida ao Senhor. Sabe, não é receber Deus igual a gente recebe uma visita, quando a gente não arrumou a nossa casa, que a gente joga toda a bagunça para o quarto, fecha a porta do quarto e deixa a pessoa só ali na sala. Os quartos estão todos fechados, porque está tudo bagunçado. A pessoa só pode ter acesso àquele compartimento. Deus não é assim. Deus deseja ter acesso a todos os compartimentos da sua vida. Deus deseja ter o controle, o acesso do compartimento da sua vida sexual, da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Não é só a questão religiosa. Não é só a questão religiosa. Deus deseja assumir o controle de toda a sua vida e de toda a sua história. É consagração total. Porque Deus se preocupa com você na sua integralidade. Deus não está preocupado só com um crente que chega aqui na ADVEC para cultuar na hora do culto, ouvir a lição, a escola bíblica dominical. Deus se importa com você na sua função como cônjuge, na sua função como pai, na sua função como mãe, na sua função como filho, na sua função como empresário, na sua função como subordinado, como empregado. Deus se preocupa com você na forma como você vive e como você se comporta. Todo o seu ser precisa dar testemunho de Cristo. A Bíblia nos apresenta no Pentateuco 613 mandamentos. Tem gente que acha que Deus só deixou 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo, é o suprassumo da lei. Mas Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, esses 5 livros da Bíblia, que correspondem à lei, ao Pentateuco, eles apresentam 613 mandamentos. Nesses 613 mandamentos, há leis civis, criminais, sociais, religiosas, sanitárias, alimentares, a lei para tudo. Naquela conjuntura do povo de Israel que estava peregrinando no deserto, eles receberam recomendação nos mínimos detalhes, até da comida que eles poderiam se alimentar ou não.
Por exemplo, existia uma lei que proibia naquela época eles comerem carne de porco, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje para preparar uma carne de porco. O povo peregrinando no deserto, se eles não soubessem preparar aquela carne, poderia fazer muito mal para a saúde deles. Há uma lei, por exemplo, que Deus instruiu o povo de Israel, que quando eles quisessem fazer o número 2, as suas necessidades fisiológicas, eles deveriam levar uma pá, deveriam se afastar do acampamento, deveriam cavar um buraco, deveriam fazer as suas necessidades ali e cobrir com terra. Você sabia que existia essa lei na Bíblia? Deus se preocupa com a forma que você faz o número 2, lá no deserto. Pastor, porque Deus se preocupa com a sua vida por completo. Quando fizeram o censo dos homens de guerra que estavam peregrinando no deserto, eram quantos homens? Mais de 600 mil soldados. Então isso quer dizer que se a gente colocar mulheres e crianças, provavelmente o grupo que esteve sob a liderança de Moisés foi um grupo de aproximadamente 3 milhões de hebreus. Imagina 3 milhões de hebreus acampados no deserto, fazendo suas necessidades, deixando tudo aberto. Ia ser aquele lixão de bosta. O povo ia estar fazendo a comida, a mosca ia lá, ia posar na comida, ia posar na bosta, ia contagiar todo mundo, e o pessoal ia morrer, porque não soube cuidar. Há leis sobre sexualidade também, Deus proibindo diversos tipos de atos sexuais, que não se aplicavam ao que a palavra de Deus dizia. Então, irmãos, para ter uma vida consagrada é submeter toda a minha vida ao Senhor, porque Deus se preocupa com a forma que eu alimento, Deus se preocupa com a forma que eu estou vivendo, e eu não tenho dúvida que se a Bíblia fosse escrita hoje, existiriam várias leis de Deus proibindo alguns tipos de alimentos, porque são alimentos que mais fazem mal para a gente do que bem. Eu não tenho dúvida de que Deus se preocuparia também e aplicaria os seus ensinos para a nossa vida de uma forma muito mais cirúrgica. Deus se preocupa com você. Para viver uma vida consagrada a Deus, tem que ser uma vida total. Você não pode ser meio crente. Porque meio crente não existe. Ou é crente, ou não é. Ou vive totalmente voltado para o Senhor, ou não vive, ou está se enganando. Uma vez eu ouvi 2 pastores na igreja brigando, por causa de um congresso, estavam organizando o congresso, aí surgiu algum assunto, uniforme, cor da camisa, e sei lá o que aconteceu, e os ânimos se exaltaram, aí um pastor olhou para o outro e disse assim, você só me conhece aqui na igreja, você não conhece o meu outro lado não. Aí o outro pastor olhou e falou assim, pois o meu outro lado também é crente. A minha vida está toda nas mãos de Deus. A nossa vida está toda nas mãos de Deus, irmãos. Eu sou crente, os meus olhos devem ser crentes, os meus ouvidos devem ser de Jesus, a minha boca deve ser de Jesus, o meu bolso deve ser de Jesus, a minha vida sexual deve ser de Jesus. Tudo na minha vida deve ser governado por Ele. Isso é consagração. É todo o corpo, voltado para o Senhor. O cristão consagrado, ele vive essa consagração de forma voluntária. O ato de consagração é voluntário. E, portanto, só pode ser realizado pela pessoa que, desejando crescer em maturidade, tomou a decisão de estar sempre disponível para o Senhor. Paulo aconselhou a Timóteo, procura te apresentar a Deus aprovado. Nesta manhã, o Senhor te diz, se disponibilize para ser usado pelo Senhor. Se coloque nas mãos de Deus. Há um pensamento que diz, não recuse nada para Deus. Se Deus está te chamando para uma obra, diga, eis-me aqui, Senhor. A minha consagração é voluntária, eu não faço por coerção, eu não faço porque eu estou sendo obrigado, eu não faço por imposição, eu faço porque o meu coração tem sede de ti, como a corça suspira pelas correntes de água, a minha alma tem sede do Deus vivo.
Há um pensamento que diz promoção, publicidade, personalidade, política, popularidade e até prosperidade. Hoje, no mundo, nós temos em abundância, mas existe grande escassez de homens e mulheres cheios do poder de Deus, com um profundo amor pelo Salvador e com uma dedicação incondicional a Ele e completa indiferença pelo seu próprio bem-estar. Então, irmãos, o que nós estamos precisando de hoje são pessoas sedentas por Deus, pessoas que vivem esse processo de consagração total, consagração completa. E se você se colocar nas mãos de Deus, Deus fará grandes coisas na sua vida. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mude, ele dizia, permita que Deus tome conta de sua vida, porque Deus pode fazer mais com a sua vida do que você mesmo pode fazer com ela. Você sozinho, você chega só até um determinado estágio, mas com Deus na sua vida, Ele vai abrindo o mar, Ele vai quebrando as barreiras, Ele abre porta onde não tem porta, Ele vai te honrando, o que você vai plantando, Ele vai fazendo você colher 100 vezes mais, a palavra dEle vai se cumprindo na sua vida. Então se coloque nas mãos de Deus, porque se você se colocar nas mãos de Deus, você vai viver coisas extraordinárias. Isso é consagração. Quando tudo que você é está à disposição de tudo que Deus é, prepare-se para experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando tudo que você é está à disposição do que Deus é, nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a sua tenda. O Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardarem, te livrarem de todo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E como viver esse processo de consagração? Através da oração. A oração é um caminho. A vida cristã só é completa quando o ato de orar ocupa o seu devido lugar. Na Bíblia, a gente sabe, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, nos ensina que Deus responde orações. A palavra do Senhor nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O propósito da oração, irmãos, não é convencer Deus a respeito dos nossos interesses, mas nos convencer a respeito dos interesses de Deus. Essa frase aqui é pastor Israel Trota. O propósito de Deus na oração não é convencer Deus a respeito dos nossos interesses, mas nos convencer a respeito dos interesses de Deus, porque todas as vezes que eu oro, eu vou me aproximando de Deus, eu vou sendo envolvido pela presença do Senhor, eu vou desenvolvendo a mente de Cristo, eu vou formando Cristo dentro de mim, eu vou andando como o meu mestre andou, e cada vez mais que eu vou me aproximando dele, eu vivo o que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não é mais na carne, mas é uma vida guiada, dirigida pelo Senhor Jesus. A oração é o uso mais sublime que você pode dar às palavras. Tem gente que pensa que a gente está desperdiçando o nosso tempo e as nossas palavras quando a gente está orando. Mas nós sabemos que não. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela é poderosa. A oração tem poder. Matthew Henry já dizia que quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias ao seu povo, a primeira coisa que ele faz é inspirá-lo a orar. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Quando Deus quer sarar a nossa terra, a primeira coisa que ele nos desperta é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e buscar a minha face. Todas as vezes que Deus pretende te abençoar de uma forma extraordinária, Ele desperta o seu coração para a oração.
Então, se você está sentindo o fogo de Deus para a oração, glória a Deus. É sinal que vem chuva, é sinal que vem bênção, é sinal que vem misericórdia sobre a sua vida. Ore com o coração, irmãos. Ah, pastor Israel, eu não tenho o hábito de orar. Desenvolva o hábito de orar. Ah, pastor Israel, eu não sei orar. Como assim? Você sabe falar? Você sabe conversar? Então conversa com Deus. Ah, pastor Israel, eu não gosto de orar em público. Não tem problema. O grande segredo da oração é a oração em segredo. Então vai para o seu quarto, dobra o joelho, tenha tempo sozinho com Deus, de comunhão com Deus, porque haverá a graça de Deus sobre a sua vida, mesmo em segredo, o Senhor estará ali te abençoando, ouvindo a sua oração, atendendo o seu pedido. Deus não se preocupa, Deus não presta atenção à pompa das nossas palavras, a variedade das nossas expressões. O que está em jogo na oração é a sinceridade do nosso coração. A chave, ela abre a porta não porque ela é dourada, bonita, mas porque ela se encaixa na fechadura, e a oração que se encaixa na fechadura é a oração sincera, é a oração verdadeira, é um coração íntegro. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará jamais. Então comece orando, ore, porque todas as vezes que você orar, você vai se aproximar de Deus. A consagração, irmãos, ela também envolve a obra do Senhor. O trabalho tem a ver com dedicar parte do tempo a um fim específico, produzindo algum bem ou fornecendo um serviço. É servir a Deus e ao próximo. Se Deus trabalha a favor dos seus, logo seus filhos devem servir uns aos outros. Quando eu me consagro a Deus, eu me coloco à disposição para ser um instrumento de Deus para as pessoas que fazem parte da minha vida. Por que Deus quer te encher? Por que você busca conhecimento? Por que você quer estar cheio da unção? Ah, porque eu quero sair desfilando, passando, impressionando todo mundo com a minha unção. Não é para isso, irmãos. Por que a gente tem conhecimento? Por que a gente tem unção? Por que a gente tem graça? Por que a gente tem dons? Para servir o corpo de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Para servir, não apenas a igreja, mas para servir o mundo. Se te convidarem para andar 1 milha, anda 2. Se alguém está precisando e você tem um recurso, estende a mão. Se alguém está precisando de uma palavra de aconselhamento, e você tem essa palavra de aconselhamento, seja a boca de Deus na vida dessa pessoa. Se disponha, se disponibilize, permita ser usado por Deus. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Irmãos, quem foi que disse que Deus só usa com o microfone na mão? Deus pode te usar de muitas formas. Deus pode te usar com um sorriso, Deus pode te usar com uma mensagem de bom dia, Deus pode te usar ouvindo as pessoas, emprestando o seu ouvido para ganhar o coração, e logo após semear a palavra de Deus para essa pessoa. Deus pode te usar de muitas formas. Certa vez um sapateiro chegou para Martinho Lutero e disse para Lutero, no auge da reforma protestante: eu quero fazer a obra de Deus. E na Idade Média, de acordo com a mentalidade do cristianismo medieval, para fazer a obra de Deus tinha que abandonar tudo e ir para um monastério, para viver em estado de contemplação como um tipo de ermitão, isolado de tudo e de todos, só orando ali e lendo, estudando. E aí Lutero olhou para aquele homem e disse: o que você faz? E ele falou: eu sou sapateiro. Aí Lutero respondeu: faz bons sapatos, vende por um bom preço e estarás fazendo a obra de Deus. Coisa boa é quando a gente compra um sapato, que aquele sapato foi feito com carinho, que quem fabricou pensou na acomodação do pé, no descanso. A pessoa que fabricou aquele sapato não pensou apenas na mentalidade capitalista de lucrar, vendendo um objeto só para se dar bem, ainda que possa prejudicar as pessoas. Coisa boa é quando alguém faz algo com amor. Você é padeiro, faz o melhor pão, porque aquele pão vai chegar na mesa de muita gente pela manhã. E coisa boa é quando a gente faz o cafezinho, compra o pão, chega aquele pão quentinho, a gente corta aquele pãozinho. Quem está de jejum agora está passando aperto, né? E a gente come aquele pão saboroso. Isso é obra de Deus, irmãos.
A gente faz a obra de Deus servindo as pessoas. A gente faz a obra de Deus, eu sempre ensino isso, você é pai, você chegou cansado de serviço, você chegou lá, deitou no tapete da sala da sua casa e foi brincar com seu filho, você está fazendo a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que o pai ele deve ensinar o filho com amor, ele deve passar tempo com o filho. Está terminando a EBD da ADVEC, aqui de Recreio, aí você está do lado da sua namorada, da sua esposa, e você fala assim, vou te levar para um restaurante para almoçar. Ah, nessa hora você glorifica, né? Ah. Você está fazendo a obra de Deus, porque a Bíblia diz, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Quem ama, cuida. Quem ama, investe. Quem ama, paga a conta. Se Deus te deu o recurso, disponibilize o teu recurso para servir a tua varoa. E se varoa, você também tem um recurso, porque hoje a gente vive no mundo atualizado, o mundo se disponha também, seja instrumento. Glória a Deus, irmãos. A obra de Deus a gente faz de muitas formas, a gente não faz só com o microfone na mão. A gente faz a obra de Deus demonstrando integridade, demonstrando caráter, demonstrando humildade. A gente faz a obra de Deus no dia a dia, irmãos. Às vezes é um simples gesto. Um simples gesto. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um militar, eu sou oficial da Marinha, sou capelão, e ele falou assim, capelão, eu estou vindo aqui no culto porque eu vi um gesto que o senhor fez que me tocou bastante. Eu falei, que gesto? Um cabo estava andando, ele foi colocar alguma coisa no bolso, caiu assim um papel, e ele continuou andando e não percebeu. Geralmente um outro oficial que está vindo atrás, vai chamar o cabo e vai mandar ele pegar o papel. E eu vi que ele não tinha percebido, estava logo atrás, o que eu fiz? Abaixei, peguei o papel e coloquei no lixo. Minha mão quebrou? Eu perdi o braço? Não, só abaixei, peguei o papel e coloquei no lixo. Mas aquilo dali impactou aquela pessoa. Testemunho. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem imagina, mas as pessoas estão nos observando, para o bem e para o mal. Então como você está vivendo? Será que na sua vida você realmente tem testemunhado o evangelho que você abraça, o evangelho que você vive, o evangelho que você proclama, o evangelho que você anuncia? Ô glória! O cristão inconformado. Irmãos, outra pessoa que vive esse processo de maturidade é o cristão inconformado. O cristão inconformado, ele não assume a forma do mundo e não interioriza princípios e práticas que estão em rota de colisão com a vontade de Deus. A não acomodação frente aos valores do mundo impulsiona o crescimento e a maturidade espiritual. Não se ajuste às formas e aos ditames do mundo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, que aquele que se constitui amigo do mundo se transforma em inimigo de Deus. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, não ameis o mundo, 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, uma das formas de viver o processo de maturidade é me posicionar com a identidade que Cristo me confiou e não ficar me ajustando ao ambiente. E quando a gente fala disso, a gente lembra de quem? De Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, era muito novo. Quando ele chega na Babilônia, ele com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, eles recebem nomes que eram nomes pagãos, em homenagem aos ídolos. Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. E ele recebe um nome de batismo, Beltesazar, que significa Bel te proteja. Toda uma cultura para tentar impor uma forma de pensamento, uma ideologia que não fazia parte da fé de Daniel. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que quando Daniel ele vai falar de si, ele fala, eu Daniel, mas disseram que ele era Beltesazar, mas ele sabe que ele é Daniel, ele sabe que quem está protegendo ele é o Senhor dos Exércitos, não Bel. Podem falar o que quiser de mim, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo, eu sei para onde eu vou, e eu não vou me ajustar às molduras do mundo. Isso é maturidade.
Isso é maturidade. O profeta Daniel representa muito bem o tipo de cristão inconformado. Ele e seus amigos, ao serem levados para a Babilônia, determinaram no seu coração não se contaminar com os manjares, as comidas e as bebidas dedicadas aos ídolos. Tem essa firmeza de caráter. Outra questão que a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, é com as amizades erradas. O cristão inconformado deve discernir suas amizades. Nós somos influenciados pelas pessoas que convivemos. A Escritura adverte-nos contra os prejuízos espirituais, emocionais e sociais que podem advir de associação com pessoas com um comportamento ímpio. Você já conviveu muito com alguém que tinha uma gíria, uma determinada forma de falar? Eu já convivi com pessoas assim. E a grande verdade é que de tanto conviver com pessoas assim, a gente sai às vezes querendo falar igual. A gente começa a repetir. Então a gente precisa ter cuidado porque a gente vai assimilando. Por isso a Bíblia diz que o justo, Salmo 1, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não segue o conselho dos ímpios. Mas ele segue o quê? A palavra do Senhor. Salmo 119, 105. É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai guiando a gente, iluminando o caminho, mostrando o caminho. A gente se segue pela palavra de Deus. João Calvino dizia, nada é mais perigoso do que nos juntarmos aos ímpios. Então cuidado. Se for para se aproximar de um ímpio, é para influenciar e não ser influenciado. É para testemunhar. É para levar o evangelho. Irmãos, outro cristão que vive o processo de maturidade é o cristão transformado. A experiência do novo nascimento em Cristo é o maior fator de transformação na vida de uma pessoa. A vida muda para melhor e prossegue em direção à maturidade repleta de situações novas, diferentes e edificantes. Viva esse processo diário de transformação. Que todos os dias o Senhor possa moldar o seu caráter. Que todos os dias você possa apresentar para o mundo uma versão melhor de si mesmo. Que todos os dias o Espírito Santo possa ir cirurgicamente naquele comportamento que você faz que tem desagradado a Deus e te incomodar, a ponto de você se sentir tão incomodado com aquela situação que você vai abandonar aquele pecado, abandonar aquele mau hábito, abandonar aquele erro para viver esse processo de transformação contínua, sendo cada vez melhor. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. O cristão transformado conhece o Senhor, pois teve um encontro com Ele. A partir deste momento, nunca mais será o mesmo. Esta foi a experiência de quem? De Zaqueu, um homem rico, supervisor dos publicanos, cobradores de impostos, que foi transformado e liberto por Jesus Cristo. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, causa uma revolução. Não dá para ser a mesma pessoa. E o que muda? Muda tudo. Muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de falar, muda a minha forma de comportar, muda tudo. Transformação. Um cristão maduro é um cristão transformado. Esse negócio assim, tem gente que diz assim, eu nasci assim, eu sou assim, e ninguém vai me mudar. Para de falar isso. O Espírito Santo está pronto para te mudar. O Espírito Santo está pronto para te transformar. Esse é o projeto de Deus. Deus muda, Deus transforma. Temos como exemplo Zaqueu, temos como exemplo Paulo, um perseguidor de cristãos que se transformou no principal pregador do cristianismo do primeiro século, porque a presença de Deus causa mudança, transformação, revolução nas nossas vidas, amém, irmãos? E o cristão só é transformado quando ele conhece o Espírito Santo, é guiado por ele e deseja crescer por meio dele em direção à maturidade. Isso só acontece porque o Espírito Santo ele trabalha lá na raiz do indivíduo, lá no caráter. E é por isso que a mudança acontece. Não é uma mudança de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. Primeiro muda o caráter.
muda a raiz. E aí vai mudando tudo, comportamento, fala, jeito de pensar, jeito de se posicionar, porque a mudança, ela começou de dentro para fora. Irmãos, a proposta de Deus para te transformar é para que você seja um difusor da transformação. O objetivo de todo cristão transformado é ser como Jesus, o Filho de Deus. O grande alvo da vida madura é viver para abençoar e edificar outras vidas. Quando você recebe essa transformação, o que você faz? Você quer que outras pessoas também vivam essa transformação. Esse é o propósito. Por que nós somos abençoados? Somos abençoados para abençoar. Por que somos transformados? Somos transformados para transformar. O que é um cristão? O cristão é alguém que foi alcançado pela graça e tem sede de compartilhar essa graça com todo mundo. Eu costumo dizer que o evangelho é um mendigo falando para o outro mendigo aonde ele encontrou pão. Então, se a gente encontrou pão aqui, a gente tem que anunciar para o mundo que aqui tem pão, aqui tem alimento, aqui tem cura, aqui tem restauração, aqui tem renovo, aqui tem misericórdia, aqui tem vitória, aqui tem bênção. E para a gente finalizar, irmãos, o quarto tipo de cristão que vive esse processo de maturidade é o cristão renovado. Por que a gente precisa da renovação? Em primeiro lugar, para agradar o Senhor. E o segundo motivo é para possibilitar melhores experiências com o Senhor. E esse processo de renovação, ele começa onde? Na mente. O ser humano é composto de 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Na dimensão da alma, a parte mais importante fica o intelecto, a mente, onde armazenamos juízos, lembranças e memórias. Uma excelente receita para a renovação da mente pode ser encontrada em Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que a Bíblia diz em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8, meus irmãos? A Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é louvável, amável, se é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisto pensai. Para viver essa renovação, eu tenho que me encher de Deus. Porque todas as vezes que eu me encho de Deus, que eu fortaleço o meu espírito, eu vou mortificando a minha carne, eu vou anulando o meu eu, eu vou tendo uma vida descentralizada do meu eu, para que Cristo viva, para que Cristo reina, para que Cristo governe na minha vida e na minha história. Amém? Curve os teus olhos, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você nessa manhã, para que a gente possa viver esse processo de maturidade, para que você seja um cristão renovado, transformado, inconformado, um cristão que realmente possa progredir. Esse é o propósito de Deus. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 40, no versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós podemos estar até exteriormente desgastados por causa das lutas, das provações, mas interiormente nós somos renovados. Às vezes estamos com o corpo cansado, mas a nossa alma está sempre sedenta, sempre recebendo o refrigério de Deus, o renovo que vem de Deus, a graça que vem de Deus, e é isso que eu quero profetizar para você nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos os teus filhos que ouviram esta palavra, que esse ensinamento sólido nas Escrituras realmente possa continuar pulsando na nossa mente, pulsando no nosso coração, e que nós possamos viver esse processo de desenvolvimento espiritual. Senhor, não queremos ficar estagnados,
Não queremos ficar paralisados, porque nós sabemos que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para as nossas vidas, e nós queremos viver os teus sonhos, nós queremos viver os teus projetos. Nós sabemos que o nosso Deus, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele há de aperfeiçoar. Então trabalha nas nossas vidas, Espírito Santo, molde o nosso caráter todos os dias. Se há algum comportamento incongruente com as Escrituras, se nós temos feito algo que tem entristecido o Espírito Santo, que não se coaduna com a nossa fé, que é um contra-testemunho ao Evangelho, vai lá na raiz do problema e transforma a nossa vida, transforma as nossas relações, transforma a forma como nós nos posicionamos no trabalho, em casa, na sociedade. Senhor, provoque uma transformação na nossa vida, na nossa história, na nossa mente, para que a gente possa viver os teus sonhos e os teus projetos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.